Bem-vindos, nossos convidados e participantes que abriram sua agenda para esse bate-papo sobre inovação no setor jurídico financeiro. Esse é mais um vídeo da Cadmotec Ventures. Para quem não me conhece, meu nome é Gilberto. A Cadmotec, além de investir em startups, tem como proposta o compartilhamento de conhecimento e experiências com o ecossistema de inovação. Essa startup, essa fintech, eu conheci lá na Arena Fintech, na Febrabantech. Então é mais um vídeo de uma série que eu estou aqui colocando no ar sobre fintechs que estavam lá na Febrabantech. Então eu tenho o prazer hoje de receber Simone Queda e Valdir Pereira, fundadores da eFluxo, uma fintech jurídica que vem inovando algo fundamental, a infraestrutura para análise e registro de garantias recebíveis no setor imobiliário. Quem são esses fundadores? A primeira pergunta. Quem é Simone e Valdir? Eu gostaria primeiro que vocês se apresentassem, contassem aquele hobby, contassem aquela coisa chata que o que incomoda o Valdir é Simone e a Simone incomoda o Valdir. Fique à vontade para a apresentação. Vamos lá, Gilberto, obrigada aí pela oportunidade, tá? Pelo convite. É um prazer estar aqui, ter a oportunidade de falar aí para o seu público. Sou Simone, sou advogada, economista, trabalhei muito tempo como advogada no mercado financeiro, 15 anos no jurídico do Itaú BBA, sempre com operações bastante estruturadas. Mas no final do meu período lá, eu acabei me reinventando, fui trabalhar no back-office do banco, assumi uma área, eu era responsável por constituição de garantias do Banco de Atacado, e nessa essa área, essa experiência que mudou aí minha vida completamente. Eu que nunca tinha pensado em empreender, acabei vendo uma possibilidade aí no mercado, vi que faltava uma solução que utilizasse IA, que utilizasse automação para resolver o problema dessas esteiras aí que tinham muita manualidade, muito erro, e é isso. E aí a missão aí que eu tô, que é empreender nesse mundo de tecnologia que é cada dia uma surpresa. Também, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade, Gilberto. E também agradeço aí quem está nos assistindo, vem assistir esse nosso vídeo. Sou Valdir Pereira, advogado e professor de Direito, professor do INSPER. Também tenho a minha história profissional toda no mercado financeiro de capitais, trabalhando em várias instituições. Eu passei pelo Safra, pela Bovespa, pelo Itaú também. Minha última passagem foi pela B3. E eu estudei junto com a Simone, né? Nós dois somos advogados, como eu já falei. Nós fizemos um mestrado juntos em Londres, tempinho, aí um tempinho, a gente se conhece já há uns bons mais de 20 anos, e quando a Simone teve a ideia de montar a eFluxo, que até como ela colocou, veio da própria experiência dela, de uma dor que ela sentia quando ela estava do lado de dentro das instituições, ela me convidou para fazer parte desse projeto. Então, nós somos dois advogados que é o legal, o nosso diferencial de fluxo é justamente a nossa formação. A gente tem formação jurídica, mas nós também conhecemos bancos, conhecemos produtos, trabalhamos na área, tanto na área de assessorando clientes, front office, back office, tudo, então dá uma visão muito abrangente para entender bem a necessidade dos nossos clientes. E aí, o Fluxo nasceu justamente com essa pegada, de dois advogados que vão tentar levar soluções aí para os nossos pares que ainda estão do lado de lá, nas instituições de escritório. Perfeito. Então foi a união de dois advogados que se conheciam de longa data, que são especializados no mercado financeiro, ou seja, atuaram em grandes instituições, né? Vejo que no currículo de vocês são grandes bancos que estavam, e que eram bancos que com certeza investiam em tecnologia, então dá uma visão diferente, né? Mas, apesar de investir em tecnologia, a gente sabe que é um mercado que é difícil, né? A gente que lida com o mercado financeiro sabe que o mercado jurídico sempre teve restrições, né? Porque a turma jurídica, ela quer sempre quis, né, colocar muitas barreiras, né, de forma de automação e tudo mais. E que nos últimos anos, né, isso está tendo uma grande transformação, ainda mais vindo de pessoas como vocês e empresas como vocês que trazem realmente novidades, né, e estão provocando essa mudança. Isso é muito legal num país que a gente sabe que há muita queixa sobre a velocidade da justiça, né. Me conta uma curiosidade, né? Eu vi no ano passado vocês estavam também na Febrabantech, a gente não teve oportunidade de conversar, porque a Febrabantech é uma loucura, né? E esse ano, em particular, para quem perdeu, que foi uma loucura maior ainda, né? O primeiro dia bateram 20 mil pessoas na Febrabantech, né? E vocês foram para o segundo ano. Então, qual que era a expectativa de vocês, né?
Até porque vocês podem avaliar, vocês já tinham, né, a visão do ano passado e vindo para esse, né? E o que mais chamou a atenção de vocês durante o evento desse 2025 daí? A expectativa era nosso segundo ano de participação, a expectativa era essa, interagir com as principais lideranças do setor, né? Bancos, BPOs, empresas de tecnologia, e aí é debater, né, os temas atuais, as soluções, buscar novas ideias, né? Isso é muito importante também. E acho que, além disso tudo, é a oportunidade que a gente tem na Febraban de apresentar nossas soluções para esse público, né? Que é o público que, na verdade, é o nosso foco, né? E lá você tem a possibilidade de todo mundo passar ali para te ver, e sempre, né, temos boas surpresas, pessoas que acabam se aproximando, enfim, de instituições que você nem tinha conhecimento ou até nem sabia que eles podiam ter interesse na sua solução. E acaba, assim, uma coisa que é engraçada, porque eles acabam dando ideias novas, né? Isso é bem legal. Eu tenho alguns produtos que foram criados por conta de demandas de contatos feitos na Febraban de 2024, que a gente deu continuidade ao contato, a gente achou que fazia sentido desenvolver e hoje vira um produto. É verdade, a Febrabantec ela trouxe, eu diria, gratas surpresas para nós, né? Porque a gente participa de vários, não é só da Febrabantec, a gente já participou 2 vezes de Web Summit também, a gente já teve outros eventos fora aqui de São Paulo, um evento em Minas Gerais ligado ao setor de energia, com a convite da CEMIG, que é um projeto grande que a gente tem. Mas a Febrabantec tem um diferencial que a gente está, é uma audiência qualificada. Todo mundo que a gente tem, que são o nosso público-alvo, estão lá. Pessoas que às vezes não são, mas podem se interessar. Então a gente faz muitos contatos bons, parcerias, descobre novidades, observa eventuais nichos a serem explorados. Então, nos 2 anos foram muito bons. Esse ano eu acho até que foi melhor que o do ano passado, por 2 fatores. Que realmente, como você colocou, a feira estava maior, tinha uma audiência maior. Deu para perceber que a feira estava até mais elaborada, assim, mais bem produzida. E também a gente viu que o número de pessoas que nos procuraram foi maior e de maior qualidade, com maior conexão, tinha mais a ver com o nosso negócio. E para a gente é importante porque a gente apostou na Febrabantec, a gente tem vários produtos, né? A gente pode até depois comentar com vocês rapidinho, mas a gente usou a Febrabantec para alcançar um público específico, são os bancos e o onboarding de PJ, que a gente sabe que hoje no mercado não existe nenhuma solução que promove o onboard 100% digital de pessoa jurídica. A gente já tem uma solução que possibilita isso. Então a gente nasceu com o background de imobiliário, como você mesmo colocou, que é o nosso DNA, mas a gente hoje já derivou para outras frentes. A gente apostou na Febrabantec para levar para esse público essa solução que é um diferencial que a gente sabe que ainda não temos aí um onboard 100% digital de PJ. E foi legal explorar, a gente viu que teve muito interesse nesse produto lá na Febrabantec. E acho que até uma coisa interessante para falar é que esse produto a gente já estava começando o desenvolvimento dele em 24, a gente apresentou, mas o que a gente levou esse ano já estava assim muito mais, além de já estava consolidado, provado em cliente, rodando, ele já evoluiu muito, né? Impressionante como de um ano para cá a gente consegue evoluir. Até um pouco assim, a forma como a gente vende a própria empresa ou os produtos, né? Que antes a gente falava, olha, a gente é especializado aqui em leitura de documentos com inteligência artificial, uma plataforma que provê soluções de IA, né? A gente está além disso. A gente hoje fala que a gente é uma plataforma que sustenta, né, uma tomada de decisão, sustenta decisões melhores, seja em real estate, em serviços financeiros, em compliance, e é isso que a gente está buscando mostrar cada vez mais, que não é só ler documento aqui, extrair informação, mas a gente vai além, a gente é uma plataforma que está ajudando na tomada de decisão. Muito bom. Realmente, por isso eu busco também fazer essa série de bate-papos com fintechs, né? Estar na Feberbantec para mostrar e para
todos os founders e o público, e quem também é instituição financeira, que às vezes acaba não indo, eu convidei um colega advogado que tinha convite e ia falar, poxa vida, ele atua com fintech, eu falei, pô, não sei se eu vou no evento. Eu falei, como assim? Você tem livro sobre mercado financeiro e não vai na Febrotech, né? Tem que estar lá, né? Porque é Sim, isso, né? Esse público qualificado, né? Eu talvez eu seja suspeito para falar, né? Mas eu estou para dizer que realmente é o maior evento da América Latina e do Brasil, com certeza, de tecnologia, porque o mercado financeiro investe muito em tecnologia, né? E a mudança dos últimos anos em que o ticket virou um ticket alto, né, para ir para a Febromantec, né? exato. Dificultando o acesso e o acesso, se dificultar o acesso, no final está trazendo ainda mais qualificado, mais interesse e não é mais no passado distante, realmente, muita gente ia lá pegar brinde, né? E isso não é, na Febrotec não é isso. É esse público que está ali sedento por conhecer, por ver e que sai com FOMO, né? Porque com certeza muita gente que vai ver esse vídeo que teve na Febrotec e não foi no Fluxo. Eu tenho colegas que tiveram 3 dias lá, a gente troca mensagem, eu falei, Gilberto, eu não consegui te ver na arena. Porque hora ele foi na arena e eu não estava, né? Hora ele estava ocupado, não foi. E eu teve colegas ontem, mesmo tive num evento em que eu tinha uma pessoa de uma grande instituição, eu fui no stand dele, ele estava palestrando, fui outra hora, consegui falar com ele. 3 dias eu consegui falar com ele. Então, para a gente ver como é grandioso. Agora, é muito interessante também que vocês abordam trazer esse produto, não sabia desse produto, do onboard 100% digital de PJ, que a gente sabe que as fintechs para PJ deixam esse público desassistido, né? Ou seja, é uma demanda grande que está desassistida, né? Eu mesmo uso contas digitais de bancos grandes e de fintechs como o PJ é complexo, a UX é diferente do que de pessoa física, a gente não entende essas dificuldades. Então, muito legal saber esse produto e espero que a audiência apareça pessoas interessadas em conhecer mais dessa demanda, desse produto que vocês estão trazendo. E olhando todo o portfólio de fluxos, né, vocês têm uma proposta bastante robusta, realmente, diversos produtos, né? Então, assim, dores, né? Produtos que vocês realmente estão procurando resolver, né? Que vocês destacam, né? Porque se eu for falar de todos os produtos de vocês, eu vou ter que parar aqui e vou ficar meia hora falando, tenho certeza. Então, eu pediria que vocês dessem um destaque aí, do além, né, do que vocês já adiantaram desse onboard 100% digital, vocês entendem que foi destaque do que vocês levaram procurando resolver para a turma. Tem o do diligence imobiliário, né? Que é a gente fala que é o nosso carro-chefe, que foi o nosso primeiro produto, né? Que é para resolver uma dor da leitura, análise de matrícula de imóveis e mais que isso, fazer um due diligence completo mesmo, porque a gente, além de fazer essa leitura e análise com a IA e trazer todos os dados, assim, proprietário, das rurais, se tem alguma questão ambiental, se o imóvel está georreferenciado, se tem reserva legal e as questões legais também, se tem algum ônus ou gravamo que impacta a transferência do imóvel. Enfim, a gente faz um parecer mesmo. Efetivamente, depois em segundos, né? Uma média de 40 segundos, uma matrícula de 5 ou 40 páginas, e depois a gente ainda consegue fazer a busca automatizada nos órgãos públicos as certidões do imóvel e dos proprietários, tudo também em minutos. Você tem, assim, em menos de 3 minutos. É um due diligence completo, né? Então, e é uma solução que a gente acabou descobrindo que, olha, era focada para as esteiras de contratação de garantias, de crédito imobiliário, de home equity, e de repente é um produto que tem outras aplicações, né? Então tem cliente que pede, puxa, eu estou precificando minha carteira de imóveis aqui, a gente consegue muito rapidamente rodar em lote milhares de matrículas e ter toda a avaliação, né? Com uma acurácia muito boa, e assim, e sem contar a base de dados que é fornecida com todas as informações que a gente tem, que é riquíssimo, né? Que é o novo petróleo, esses dados aí, que eles podem fazer dashboard, filtros, ele tem a quantidade de informação ali é impressionante. É verdade, a gente tem. O ponto que a Simone colocou, que é bacana, é que a gente começou com o direitos imobiliários, ou seja, matrículas, OCR e o IA de matrículas, só que isso foi evoluindo, agregamos certidões, agregamos inteligência para trazer
cruzamento de dados, aí a gente conseguiu depois, estando em bancos, até com a interação com os clientes, ver novos produtos, a gente começou a oferecer com a mesma lógica de IA, de extração de documentos, uma organização da informação e uma forma de entregar ela muito user-friendly, para ficar muito ágil, rápido e fácil para a pessoa, para o analista, para o bancário, para o advogado, seja lá quem for, né? A gente conseguimos explorar produtos da linha de agro, negócio, aí derivamos para a gente viu essa necessidade aí grande, esse gap aí que era análise de poderes e contrato social, estatuto social, procurações, etc., que era justamente para esse onboarding de PJ, a gente explorou ele. E aí ainda teve uma outra evolução muito legal, que por conta da due diligence imobiliária, que é o nosso produto original, a gente conseguiu sair fora do mundo de bancos. A gente conseguiu entrar nos cartórios, a gente tem uma frente muito grande de produtos bem legais feitos para os cartórios de imóveis, e ainda derivamos depois para o mundo de imóveis, a gente conseguiu entrar na CEMIG, que é uma concessionária de energia elétrica do estado de Minas, que abriu uma licitação para startups para fazer a gestão de patrimônio imobiliário dela. Então você vê um produto nosso original que era nichado, que era específico, a nossa persona era o cara que analisa se vai financiar o imóvel, se ele em garantia. Disso o negócio cresceu, foi para registro de imóveis, cartórios em geral também, né? E aí ainda para um segmento não financeiro, para quem tem algum tipo de dor que envolva documentos, no caso imóveis, certidões, controle, gestão, fluxo jurídico, buscas e otimização para facilitar a vida das pessoas, para encontrar dados, tomar decisões, estar organizado, não perder prazos, etc. Também é uma importante risco de multas, penalidades. Então acabou que ficou um produto bem abrangente, com uma entrega muito boa para os clientes. Perfeito, então muito legal. Então a due diligence imobiliário é o carro-chefe da empresa, né? Mas além Que é de o ser o mais carro, antigo. exato, o mais antigo, o carro-chefe, e além do mais, ele pôde trazer toda essa geração de novos produtos, né? Ele se tornou o produto de vocês, que é o gerador de novas ideias, porque o pessoal usando acaba vendo as necessidades que vocês podem aplicar, e ainda abriu novos mercados para vocês, como você falou, de cartórios, e hoje até a gestão patrimonial de uma CEMIG, e como CEMIG, imagino fundos imobiliários e outras grandes empresas que devem ter patrimônio imobiliário gigante, que fazer a gestão disso não é simples, né? Próxima, gente, nessa fogueira aqui, né? Muitos falam de tecnologia para crédito e financiamento, mas pouca gente entende os bastidores legais, né? Aí, agora eu queria que vocês contassem os segredos para a gente, né? Quais são os gargalos jurídicos, né? E operacionais que o fluxo soluciona, né? Aí assim, a gente tem um cenário que assim, marcos regulatórios assim, constante mudança, né? Assim, dados financeiros e jurídicos por conta disso assim, explodiram em volume, né? Então você tem uma quantidade de dados assim, mas está tudo preso em PDF, em muito papel, né? E o que que acontece? Os tomadores de decisão, eles vêm numa situação que eles precisam de agilidade, precisam de controle, de automação, de rastreabilidade de tudo isso. E na outra ponta, você tem, assim, muito papel, precisa de muita gente para fazer análise, para passar, tornar esses dados, trazer esses dados, colocar eles de formato estruturado, editável, né? E isso gera muito erro, gera retrabalho, gera custo, né? Esse é o cenário que a gente vê aí em todos os setores, né? Que é um problema nacional, assim, em todos os setores. E a gente atua bem nessa fronteira, né? A gente transforma todos esses registros que são estáticos, a gente dá vida a esses registros, né? Proporciona que as empresas consigam com isso ter agilidade, né? Ter uma certeza na tomada de decisão com dados mais corretos, precisos e de fácil acesso, né? Que isso é o principal, né? E aí sobra tempo para que as pessoas possam cuidar do negócio, do seu negócio, né? E não ficar preso nessa manualidade, nesse trabalho que só acarreta perda de tempo. E assim, acho que o que mais a gente agrega é pelo nosso background jurídico, né? Para a gente conhecer, ter trabalhado bastante tempo no setor. Muitas vezes o cliente chega e quando ele vem, a gente já sabe o problema, a gente entende o problema dele, a gente sabe qual é o risco, né? Qual o receio que ele tem, o que que não pode, que a gente tem que ter atenção para não ter o erro. E acho que a gente conhecer o negócio, saber onde está o risco e poder medir isso, eu acho que isso é o grande diferencial da Eflu. É verdade. É interessante
até pela nossa formação e a lógica que a gente traz do advogado, de quem trabalhou em jurídicos de instituições e tudo mais, a gente já antevê algumas coisas que são essenciais. Então, quando os clientes, por exemplo, chegam para nós e perguntam, mas vocês trabalham com informações, com dados, tal, como é que fica LGPD? Tudo nosso, desde o D0, desde o primeiro projetinho que a gente fez lá no começo, a gente tem o primeiro produto, a gente sempre fez tudo com adequado, com proteção de dados, a gente tem uma preocupação muito grande com segurança cibernética, até porque a gente nasceu para atender bancos, então já tem uma régua ali alta para isso. Então é muito. Os clientes nossos, principalmente quando passa pelo jurídico, às vezes a gente entra com a área comercial ou com a área de back-office, mas quando bate no jurídico, eles vêm com essas demandas que já está totalmente mapeadinho, resolvido, redondinho, que não é um foco de preocupação para eles. Até já teve casos nossos de clientes que sofreram auditoria, a gente colabora nas auditorias e nunca tivemos um tipo de problema, muito pelo contrário. E a linguagem é fácil, a gente consegue falar com o cara de operação, consegue falar com o cara que é o jurídico, com o pessoal do contencioso. Então a gente fica numa situação que acaba que a linguagem ajuda muito, a facilidade de entender a cabeça deles e conversar. A gente já escutou de vários clientes, que bom, até que enfim, alguém me entendeu, alguém entende o que eu estou falando. É muito comum a gente escutar isso. Isso acaba ajudando, né, trazendo esse diferencial, facilita a vida deles e nossa também. Perfeito, vou tentar aqui ver, vamos ver se eu entendi direito aqui. Então, hoje o que pega são, né, os gargalos, né, esses marcos regulatórios com mudanças constantes, dados financeiros de jurídicos cada vez maiores, tudo, né, no bom e velho PDF, né, que tem Exatamente. que abrir e tudo mais, né, enquanto todo mundo está precisando de agilidade e segurança, né, nessa performance de dados. Mas, né, vocês, né, atuam, né, justamente gerando nesses registros estatísticos, proporcionando agilidade, né, certeza nessas decisões, dados corretos, né? E eu ouvindo vocês fica muito claro, né? É possível porque vocês vêm desse mundo jurídico e se apropriaram de tecnologia, né? Com certeza criando um time tech aí que apoia e pode transformar o que vocês pensam em tech, né? Esse também é o grande diferencial, né? Porque realmente falar o dialeto das pessoas, né? Muitas vezes startups não entendem isso, né? Querem impor, né? Às vezes é questão da maturidade, né? Às vezes vem uma turma jovem e fala, não, mas tem esse problema, eu vou resolver, vou destruir, vou fazer melhor, tal. Só que ele não viveu, né? Não viveu, não tem histórico, né? Então, não é todo problema que tem esse grau de que simplesmente com uma ideia nova você disrupte totalmente, né? Porque você tem processos que têm legados, uma história antiga, né? E tem muita história, né? Então você não consegue desmontar assim com essa facilidade, né? Então, para isso é muito importante, né? Isso que Fluxus traz, que é esse background do mundo jurídico realmente, né? De quem conhece, né? Inclusive, como vocês pontuaram lá no início, né? Academicamente, com uma formação acadêmica forte, né? Isso dá esse diferencial. Bom, minha próxima pergunta, né? Tem a ver com as soluções de vocês envolvem temas complexos, né? Como análise de certidões, penhoras, CDA, warrant, regras de representação, né? E como a plataforma organiza e automatiza todos esses processos, né? Então, acho que é um pouco do que a gente falou agora, né? A gente simula o trabalho humano, nada além disso, né? É até engraçado, às vezes eles me perguntam, mas você traz também essa informação, você faz isso? Eu falei, isso eu posso fazer, eu posso colocar uma regra que vai adicionar esse cálculo, que vai adicionar essa informação para você, a gente pode discutir isso, mas hoje o que a gente faz, o que a gente propõe é simular o que o humano faria aqui, nada além disso, né? Então, às vezes está no documento, é ler aquilo que está no documento. Ah, eu posso validar aquelas informações, eu posso bater, eu posso daí fazer alguns cálculos, eu posso, mas a base disso eu simulo exatamente o que o humano faria, trazer o que está no documento. Depois a gente faz os outros desenvolvimentos e tudo mais. É exatamente isso. A gente trabalha, desenvolve, consegue aplicar ali a cabeça do que o analista, o advogado faria para poder criar. E é legal que nisso dá muita margem até para os nossos clientes interagirem com a gente. Eles propõem muitas coisas, trazem ideias e eles veem que é possível realmente a gente criar, junto com eles, lógico, co-criar, vamos dizer assim, de uma forma colaborativa, essas soluções. E o grande diferencial que eu acho hoje em dia, vendo até pela experiência dos clientes, é mais os grandes, é que a gente consegue oferecer para eles soluções que eles não
imaginam que seria possível. Por exemplo, fazer formação de repositório de buscas muito qualificadas, muito específicas de informações. Então, tudo que ele roda, os documentos que a gente analisa, que ele roda, tudo no ambiente dele, com a segurança dele, seguindo as regras dele, lógico, aí fluxo aqui a gente não fica com nada dessas informações de cliente, né? Mas a gente oferece, ele consegue depois achar, buscar, ligar, validar, tem um monte de coisa que dá para fazer, que dá para criar, que vai evoluindo para ele, né? Para o próprio negócio dele. É curioso ouvir vocês falando, né? Porque é isso, né? As pessoas não, às vezes pensam que a tecnologia é mágica, né? E tudo é altamente intuitivo. Não, mas é Exatamente. isso. É transformar, automatizar os processos. O computador faz, ele traz mais rápido, ele automatiza, ele vai ter um processo por ser algoritmo que não vai ter distração, né? Às vezes o ser humano está fazendo uma atividade, ele se dispersa, ele perdeu o foco, então ele erra porque ele se dispersou, né? E uma característica do Exatamente. ser humano, né? Então, só que quando é algo que é algoritmo, não existe distração, né? Porque é uma regra, né? Um robô e tudo mais. Lógico que é por isso que tem que ter curadoria quando a gente fala de IA, principalmente, né? E aí você exige interpretação. Aí é o trabalho de curadoria que você tem que ir amadurecendo a IA para ela poder dar respostas que realmente são coerentes, né? Que é quando você está trabalhando com aprendizagem, né? Mas no geral é um processo algoritmo, né? O registro de recebíveis imobiliários, né? É um tema também muito evidência, né? Como o fluxo contribui para aumentar a segurança jurídica nesse mercado, né? Os recebíveis imobiliários realmente é um dos assuntos, acho, se não o mais atual, um dos mais atuais que a gente tem visto hoje em dia nesse ecossistema aí do mercado financeiro, que é porque é uma forma de se otimizar o uso desses direitos creditórios como garantia, enfim. A gente trabalha aí, bom, primeiro que a nossa solução ela já está bastante muito bem desenvolvida no sentido de análise dos documentos, extração de dados no geral para o ecossistema de mercado imobiliário, operações financeiras imobiliárias e como eu comentei com você dos cartórios. Derivando, além disso que a gente já tem, a gente também está pronto, já tem até solução aí rodando de extração de dados nos formatos que as registradoras exigem, já empacotando eles ali no XML, no formato definido, devidamente assinado, etc. E o envio para registro. Então a gente também tem tanto comunicação para o registro imobiliário clássico do mundo dos cartórios, quanto para o registro imobiliário dos recebíveis, já nesse mundo das infraestruturas e das registradoras. Então, está crescendo bastante, já tem mais de uma infraestrutura de mercado que oferece tipo de registro de recebíveis imobiliários, e a gente está aí já pronto, já tem solução para isso, para os bancos ou instituições aí que são desse ecossistema que precisem disso. E, de novo, é aquilo que a gente falou, uma coisa vai derivando da outra. A gente primeiro fez o registro em cartório, XML para padrão CNJ para mandar para cartório, depois evoluiu para aquele específico que sua financeira manda direto para cartório, depois evoluiu para esse que é das registradoras, que é totalmente extrajudicial, extra cartório, desculpa, mas que tem uma lógica ali semelhante, que é extrair dados de uma forma padronizada, colocar em um formato elegível, protegido, assinado e fazer o envio na forma que o receptor, no caso a registradora, precisa receber para ela poder processar o registro. A gente trabalha com isso também, já desenvolvemos essa solução nessa frente também. Super bacana, você já está bem maduro já o processo de recibos imobiliários para vocês, né? Você reforçou, né, Valdir, que é um assunto dos mais atuais mesmo, mas que vocês que começaram a trabalhar no processo em cartório, hoje já estão integrados com as principais registradoras novas que a gente tem hoje no mercado. Falando um pouquinho sobre o fluxo na parte de estágio, né? Qual o estágio hoje da operação, né? Eu sei que vocês já falaram aqui nesse bate-papo, né, que já expandiram ainda mais que o mercado financeiro, cartórios, vocês deram o exemplo da CEMIG, ou seja, mas também é fluxo pensando nesse, como startup, né, como empresa tech, né, é uma empresa, falando assim, já passou por uma rodada de captação, você tem investidores, ela está se preparando para novas rodadas, ela procura um espaço realmente de ser um player, né, de relevância nesse mercado como um grande player ou não, ela quer ser uma boutique, né? Qual é o posicionamento da Eflux? Então, nós estamos operacionais desde 2022, né? Temos uma base grande de clientes, né? Inclusive os quatro maiores bancos brasileiros. Tem BPOs, tem fintechs, tem cartórios, empresas concessionárias de energia. A gente continua expandindo, né, essa base, buscando outros segmentos, até bancos menores, e até pessoas físicas. Acho que tem mercado
mercado para isso, né? Para a gente, principalmente quando diligência imobiliário, e a gente tem um roadmap bastante desafiador para os próximos anos, né? A gente já fez uma rodada que foi só com investidores anjos, não são demônios, são anjos mesmos. São amigos, né? Pessoas próximas, enfim, e de mercado também que trabalharam muito tempo com a gente. E, enfim, estamos nessa fase. Acho que agora estamos nos preparando para uma próxima rodada e a gente está prevendo a entrada de um fundo, até porque a gente vê que tem várias etapas agora, enfim, que até pedem isso para a gente, né? Acho que não tem como não ser, para mostrar mesmo governança e tudo que a gente vem se preparando e preparando a empresa, né? Então, acho que já estamos nesse estágio. Agora, o setor jurídico, ele é avesso. Então, bom, operacionais, então, desde 2022, como você pontuou, 4 maiores bancos do Brasil, fintechs, cartórios, funcionários, busca cada vez mais clientes. Então, primeira rodadinha lá de Families and Friends, anjos aí, né, feita. Bacana saber, então, que vocês já estão se preparando para uma nova rodada, né? O mercado, ele não está no melhor momento, mas sempre tem funding para bons cases, né? Então, é realmente importante, né? Esse playbook, né, de startup, né? Que às vezes uma pessoa que a pessoa se desconecta, né? Então, já provocando aqui os advogados, né? Que são tradicionais, né? Tem que seguir o playbook de startup, não tem jeito, né? O setor jurídico, ele é avesso a inovações, né? Então, eu imagino que vocês estão enfrentando, por mais que vocês estão sendo disruptivo e tal, ainda deve debater em muita gente que como conquistar eles, né? Porque ele é avesso, né? Eu acho que teve uma melhora pós-pandemia, né? Mas vocês sentem que isso mudou da pandemia para cá? Então, Eu Gilberto, acho. Desculpa, não pode falar. não só falar, é uma surpresa para mim também, viu? É. Acho que para o Valdir também, porque também sempre tive essa impressão, e lá atrás, a gente começou em 2020, né? Eu via muito até que a gente ia só conseguir entrar com a nossa solução como um double check, né? O humano faria análise e tal, e a gente passaria com a nossa leitura, com a nossa análise para fazer a revisão, né? E a gente tinha ciência que algumas empresas estavam adotando isso. E não, a gente não passou. Para nossa surpresa, inclusive os setores mais conservadores, como os de cartório, têm um apetite enorme, enorme para inovação, para melhorar a eficiência e principalmente diminuir erros, né? Quando o produto que foi o primeiro, que foi o do diligência imobiliária, a gente só fazia uma análise breve, análise breve, fazia análise, extraía os dados, análise aqui da matrícula e tal. E conforme a gente foi entregando o resultado, foi uma provocação de um cliente, um diretor de uma instituição financeira, que nos chamou e falou: escuta, você entrega isso tudo, eu quero que você me entregue um parecer. O parecer final aqui me falando os casos que eu não preciso de análise humana. Eu falei: não, um parecer eu não vou entregar. Ele falou: você entrega, olha o que você está me entregando. E foi com essa provocação que a gente chegou no parecer. Então, é incrível isso. E os próprios cartórios. Agora, eu acho que a gente tem que ter um cuidado, e muitas vezes eu vejo que Valdir, a gente fazendo esse alerta para os clientes. Tem muita gente que tem essa febre toda de chat GPT, de IA generativa. Assim, muito cuidado, né? Ela faz inferências. Muitas vezes você tem uma limitação no treinamento dela. Você precisa saber quem treinou, o que foi objeto de treinamento ali, o que você vai receber de resultado, porque é um risco. Eu já tive resultados com inferências aí que eu mostrei para o cliente, e eu mostrei: olha, tá aqui o resultado, uma IA proprietária aqui treinada por nós, essa outra com a generativa, tal, essa tal, e mostrei qual você quer. E aí acabou que na hora que eu mostrei todos os resultados e mostrei o que podia virar o resultado, acabaram fechando na mais conservadora. Mas tem que tomar muito cuidado, é saber quem fez o treinamento, o que está ali, o que se pode esperar. Isso eu acho que tem que ter muito cuidado, assim, é não usar documento próprio do cliente com dados sensíveis para treinamento, onde você vai colocar isso, né? A gente tem toda uma política aqui, tem todo de substituição
distribuição de dados sensíveis aqui para treinamento. Então, assim, acho que tudo isso tem que ter um olhar muito atento ali, que você tem que ver quem que está acompanhando isso, quem que está fazendo o treinamento. Geralmente as pessoas querem ver o resultado, né? Mas tem que tomar cuidado. Nossa, muito bom ouvir isso de vocês, né? Porque saber que, né, essa surpresa, né, esse impacto que está havendo uma aderência mesmo, né? Tanto de instituições financeiras e cartório, então você falando isso, surpresa total, né? Eu tive um contato com Total. alguns projetos de cartório antes da pandemia. Nossa, eu lembro até uma empresa que eu fui sócio, a gente foi desenvolver uma ferramenta de assinatura que é a mesma ferramenta, usando o mesmo hardware que usa-se hoje para assinatura de documentos oficiais no Brasil, né? Que era o equipamento da Wacom. E a rejeição foi total na época, né? Estou falando isso 8, 9 anos atrás. Gastou muito dinheiro implementando isso e foi muito frustrante, né? Falar com as esferas de cartório e a rejeição, porque ia facilitar demais o processo de assinatura eletrônica na época, né? E não era de alto custo, né? Não, e a gente tem cartórios, assim, Gilberto, moderníssimos, com times lá super, assim, preparados. Inclusive, eu vou até tomar liberdade aqui e falar de uma solução que a gente tem naquele balcão de entrada lá dos cartórios. Tem um cartório que, assim, ele tem liderado essa frente aí, que é o 10º aqui de São Paulo, e a gente tem uma solução que a gente fez a 4 mãos com eles, né? E agora virou um produto, eles estão ajudando a gente a divulgar e está entrando em cartórios de outros estados também, que a gente faz a leitura de escritura, de compra e venda, de partilha, de contratos financeiros que são levados para registro, extrai as informações, já faz a validação de algumas daquelas informações e já redige a nota de exigência automaticamente. Então, aquela dor que você tinha de chegar num cartório, né, e pegar na sua frente um despachante que está com 100 documentos de uma instituição financeira para registrar e você perdeu uma tarde lá, que demorava muito, a gente agilizou demais. Eles já diminuíram mais de 5 minutos em cada atendimento e a expectativa é diminuir muito mais agora com a implantação da automatização da nota de exigência já automática depois da leitura. Então, é um resultado sensacional, já está um volume enorme e a gente tem a parceria desse cartório que realmente ele está sendo, assim, inovador. Verdade, a gente teve gratas surpresas nesse sentido. A gente nunca imaginou que haveria pessoas tão assim antenadas, proativas e super e bem informadas e bem formadas nesses aspectos. E para nós é bom, né? O cliente assim é um parceiro de grande valor, ajuda a gente a desenvolver nossos produtos, ajuda a gente a enxergar novas oportunidades. Então, a gente teve experiências e histórias muito gratificantes. Você está Você no está no mudo, mudo, Gilberto. Gilberto. É muito bom ouvir isso de vocês, né? Porque realmente, né? Eu insisto muito, eu vejo muito hoje, eu recebo o pitch, né? De como eu sou investidor, né? Vem um monte de pitch, tem aqui uma startup de IA, bacana. Pega a sua startup de IA. Meu, não é ter startup de IA, né? A IA é meio, né? Exato. Quando eu converso com pessoas de IA, eu fico muito frustrado às vezes, porque elas não entendem o processo de curadoria, que faz parte de estudar IA. Curadoria, né? Não é pegar dados, sair jogando que a IA resolve sozinha. Então, as pessoas não entendem, né? No geral, isso, né? Acham que pegar uma IA generativa já vai sair resolvendo tudo. Não vai, não vai. Não vai. Alguém tem que dar a curadoria e dizer tá certo ou tá errado, tá certo ou tá errado, até ela aprender, ela tem que ser ensinada, né? E mesmo Exatamente. pós-ensinada não quer dizer que você perde a validação dos processos, né? O mundo caminha por uma discussão filosófica essa, né? Bom, outra pergunta que eu queria ainda abordar com vocês é se existem ambições internacionais, né? Porque quando a gente fala de jurídico, isso é uma coisa muito local, né? E vocês fizeram, inclusive, mestrado fora, né? Vocês enxergam que essa dor que vocês resolvem no Brasil, num futuro, pode fazer parte do roadmap de vocês, está em outros mercados? Olha, Acho eu que vou ser bem sim. honesto com você. Ainda tem muita coisa para a gente desenvolver e explorar aqui. Agora, a gente sabe que também existem oportunidades fora. A gente até já escutou de clientes, como a Simone colocou, a gente tem entre nossos clientes grandes bancos brasileiros, sendo que dentre eles tem banco que é internacional. E a gente sabe que eles têm iniciativas fora do Brasil para tentar atacar dores semelhantes. Agora, o que
Porque para nós, por mais que a gente trate como questões jurídicas, e a gente sabe que a questão jurídica, o direito é muito ligado à jurisdição, ao país, etc., mas a lógica, o funcionamento, dá para aplicar em qualquer lugar. Inclusive, a gente até já foi procurado por pessoas interessadas, no caso, nos Estados Unidos, para essa questão de extração de informações de forma inteligente, depois a estruturação, a apresentação, a possibilidade de busca de documentos em geral. No caso concreto, era uma questão de documentos de segmento de incorporação imobiliária, documentos de incorporações que precisava se extrair entre laudos e que seria, vamos, análogo ao nosso eventuais laudos de avaliação, etc. Informações, bater com outros documentos e organizar isso, resumir e simplificar. Que no fundo é uma das coisas que a gente faz aqui. Então, a forma que a nossa ferramenta funciona dá para ter usos assim múltiplos, assim, infinitos, eu diria. Só que hoje, imagina, tem muita coisa que a gente faz aqui no Brasil, mas eu não acho que é algo que dê para descartar, não, e que algum dia venha a ter algum tipo de interesse em outro país. Até por demanda de clientes nossos também, que pode aparecer também nesse sentido. Perfeito. Deixa eu deixar meu jabá aqui, né? É bacana ouvir isso de vocês. E meu jabá eu fui esse ano na UK Fintech Week, né? Eu acho que o governo britânico promove comitivas anuais, né? Para esse evento, né? Fica o convite aí. Até tem um outro vídeo no meu canal que eu entrevistei, né, o pessoal do DBT de UK, né? O pessoal do DBT estava lá na Fintech também, na Urban Tech. Eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem, né? Porque o berço hoje das fintech é UK, né? Justamente onde vocês fizeram mestrado. E acho que vale a pena estar numa comitiva dessa, visitar. O governo facilita uma série de coisas para ir nesse tipo de evento. Eu acho que vale muito a pena para vocês que estão nesse mercado ver essas oportunidades, né? Legal Lembrando saber. sempre, né? São 7 remadas para fazer £1 ou €1. São 6 para fazer $1, né? Então, essas remadas duras. Bom, estamos chegando no final. Para fechar, eu gostaria que cada um deixasse o seu recadinho final, uma mensagem sobre esse futuro de mercado, ou mesmo um convite, né, para quem quiser conhecer, né, ou tá aí junto com a Efluxos aí, né? Então, olha, gente, a Efluxos está aqui para ajudar a transformar dados financeiros, dados jurídicos em ativos, né? Em ativos estratégicos. Nós somos movidos a desafio, né? Então, se você fica um convite, né, para você nos conhecer melhor, a gente está de portas abertas aqui. E se você tiver algum problema, alguma demanda que envolva muito documento, necessidade de análise, muito papel, muitas pessoas envolvidas, erro, retrabalho, custo alto, nos procure, né? A gente adora resolver esses desafios, propor soluções, tentar achar uma solução aí e estamos de portas abertas. E obrigada, Gilberto, pela oportunidade. É exatamente isso que a Simone falou. A gente gosta do desafio. Se quem tiver alguma ideia, enxergar alguma oportunidade, quiser nos propor para a gente poder tentar chegar numa solução juntos, a gente está disposto. A gente gosta bastante, a gente sabe fazer isso. De novo, né? Tem muita coisa para a gente explorar, desenvolver. Então, estamos aí para isso, para colaborar. Também foi muito bom conversar com vocês. Esperamos aí que quem assistiu nossa conversa, que nosso bate-papo goste. E se qualquer coisa que a gente puder ajudar, agregar, trocar ideia, parceria, conhecer, investir, qualquer coisa, estamos aqui. Gente, agradeço imensamente aí esse papo com vocês, Simone e Valdir, foi muito bom esses 45 minutos que a gente conversou. E você que ouviu esse vídeo, chegou até aqui, né? Não esqueça dos 3 Cs, curtam, comentem, compartilhem esse bate-papo. Só assim, né? Esse conteúdo vai chegar mais longe, vai para mais gente. Nos vemos no próximo vídeo da Cadmotech